Olá, pais, tudo bem? Hoje a minha fala vai ser um pouquinho mais direcionada a vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das nossas crianças. O desenvolvimento infantil, ele é alvo de estudos das mais diferentes áreas do conhecimento. Isso porque ele não acontece de forma isolada, ele acontece interrelacionando o aspecto motor, o intelectual, psicológico e o social. E o que vai interferir nesse desenvolvimento são os estímulos que a gente dá para a criança. Eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Um dos principais autores que trata sobre o desenvolvimento da criança é Piaget. Ele fez estudos com seus próprios filhos e ele percebeu que todos nós passamos por 4 estágios do desenvolvimento. E o estágio em que os pequenos estão seria o segundo, o pré-operatório. Ele vai dos 2 aos 6 anos aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque ele depende tanto da maturação da criança, como também dos estímulos que a ela é oferecido. O que eu gostaria de falar também para vocês é que algumas características são marcantes nessa fase de desenvolvimento dos nossos pequenos, principalmente a linguagem. É nessa fase que a linguagem da criança ela começa a ser mais complexa. As crianças começam a fazer frases mais longas, de 3 a 4 palavras, começam a utilizar os advérbios. Então, o que a gente precisa fazer nessa fase é estimular muito a comunicação das crianças. Quando a criança quer algo e ela aponta para aquela coisa, a gente precisa estimular ela a falar o que ela quer. Quando ela quer contar alguma coisa, a gente tem que questioná-la, para que ela use mais ainda a linguagem. Outro aspecto que marca essa fase é a representação intuitiva. A criança utiliza a imaginação, ou seja, muitas coisas são representadas pela imaginação. Elas não possuem uma lógica concreta, mas elas representam uma fase do desenvolvimento dos pequenos. O que nós também podemos observar nos nossos pequenos é que eles são egocêntricos. Estão em uma fase onde eles não conseguem entender as coisas pela visão, pelo ponto de vista dos outros. Eles acreditam que o mundo gira em torno deles. Eles são incapazes de se colocar no lugar do outro. E isso é normal. O que nós, enquanto adultos, precisamos é estimulá-los a refletir sobre as nossas ações. E esse estímulo a refletir sobre as nossas ações, nós podemos pensar também sobre a questão dos limites e dos valores. Nessa fase do desenvolvimento, os limites e os valores, eles são aprendidos pela criança, mas pela imposição do adulto. Ele respeita a regra do adulto porque o adulto impõe, e normalmente quando a gente impõe, existe alguma leve punição caso a criança não faça o que foi imposto a ela. E nessa imposição, a criança vai criando mecanismos dentro dela, onde ela começa a entender o que é certo e errado. E aí, esses limites ela interioriza, mas isso daí na próxima fase do desenvolvimento. Então, por isso é importante estimular a criança o que é certo e o que é errado. Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês, como eu já comentei um pouquinho, é sobre a imaginação. A imaginação, nessa idade da vida, ela está aflorada. E nós, enquanto pais e educadores, precisamos estimular mais ainda. Então, minha sugestão de atividade vai unir um pouquinho a imaginação e o estímulo à linguagem. A minha sugestão seria que vocês pudessem estimular a criança a criar uma história ou recontar uma história. Vocês podem fazer de 2 maneiras. Uma, dar para a criança um livro que vocês tenham na sua casa que contém imagens ou até mesmo uma revista. A criança vai observar aí as imagens e vai fazer um reconto, o conto dessa história. E a outra sugestão que eu tenho é vocês darem para ela um brinquedo do qual ela gosta muito,
uma peça de roupa e 2 utensílios domésticos. E deixar que a criança imagine uma história. O que vocês podem fazer? Se a criança tiver um pouquinho de dificuldade para começar a história, vocês podem começar a questioná-la. Se vocês quiserem dispor todos os itens para elas, não tem problema. Mas se vocês quiserem dar um de cada vez e pedir para a criança ir contando a partir desses, também pode. Então, eu aguardo o retorno de vocês. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem essa fase dos nossos pequenos, e no decorrer da semana a gente vai falar mais um pouquinho sobre o desenvolvimento. A atividade vocês podem me mandar no WhatsApp particular, pode ser uma foto da atividade, pode ser um pequeno vídeo dela fazendo a contação. Muito obrigada e até mais!